tarde. Eu sou o professor de Química, Leandro, do primeiro ano do ensino médio. O assunto é processos de separação de misturas. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras. Em função disso, é necessário usarmos métodos de separação para obtermos determinada substância. Na separação dos componentes de uma mistura, obtenção separada de cada uma das substâncias puras que deram a origem à mistura. Usa-se um conjunto de processos físicos denominados análise imediata. Esses processos não alteram a composição das substâncias que formam a mistura. Nem sempre apenas um método de separação é usado. É suficiente para separar todos os componentes de uma mistura. A escolha dos melhores métodos para a separação de misturas exige um conhecimento anterior de algumas propriedades das substâncias presentes. Assim, se tivermos uma mistura de açúcar e areia, é útil sabermos que o açúcar se dissolve na água, enquanto a areia não. Muitas vezes, dependendo da complexidade da mistura, será necessário usar vários processos diferentes em uma sequência, baseada nas propriedades das substâncias presentes na mistura. Alguns dos métodos de separação são tão comuns que nem pensamos neles como processos de separação. Alguns exemplos: escolha dos grãos de feijão para uma feijoada do domingo. Catação. Remoção da casca do amendoim torrado por sopro. Ventilação. Separação das moedas em função de seus tamanhos nas máquinas dos bancos. Tamização, peneiração. Vamos estudar agora alguns desses principais processos de separação. Métodos de separação de misturas heterogêneas. Sólido-sólido. Catação, ventilação, lixiviação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada, sublimação. Sólido-líquido. Decantação, centrifugação, filtração simples, filtração a vácuo. Líquido-líquido. Decantação. Gás sólido. Decantação, filtração. Métodos de separação de misturas homogêneas. Líquido, sólido-líquido. Evaporação, destilação simples. Líquido-líquido. Destilação fracionada. Gás-gás. Liquefação fracionada. A dissorção. Cromatografia. Análise cromatográfica. Catação. É um método de separação bastante rudimentar, usado para a separação de sistemas sólido-sólido. Baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual ou com o auxílio de uma pinça. É um método usado na limpeza do feijão antes do cozimento. Tamização, peneiração. Usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. Industrialmente, usam-se conjuntos de peneiras superpostas que separam as diferentes granulações. Ventilação. Método de separação para sistema sólido-sólido, no qual o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar. Um bom exemplo é a separação das cascas de grão de arroz do amendoim torrado. Levigação. A água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. É usada, por exemplo, para separar areia e ouro. A areia é menos densa e por isso é arrastada pela água corrente. O ouro, por ser mais denso, permanece no fundo da bateia. Decantação. Permite a separação de líquidos immiscíveis que não se misturam ou de sólido precipitado num líquido.
A fase mais densa deposita-se no fundo do recipiente. Pode ser feita de duas formas: verte-se lentamente a mistura em outro frasco, ou com o auxílio de um sifão, transfere-se a fase menos densa para outro frasco, sifonação. Decantação. No laboratório, para misturas de líquidos immiscíveis, usa-se o funil de Bromo, também conhecido como funil de decantação ou funil de separação. Num sistema formado por água e óleo, por exemplo, a água, por ser mais densa, localiza-se na parte inferior do funil e é escoada abrindo-se a torneira de um modo controlado. Pode-se ainda usar-se do princípio da decantação por separação de misturas de sólido-gás, câmara de poeira. A mistura sólido-gás atravessa um sistema em zigue-zague. O pó, por ser mais denso, deposita-se durante o trajeto. Filtração. É um método de separação muito presente no laboratório químico e também no cotidiano. É usado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. A mistura atravessa um filtro poroso onde o material particulado fica retido. A preparação do café ou o uso do aspirador de pó são exemplos de filtração. Evaporação. Método de separação de misturas sólido-líquido por evaporação do solvente, também conhecido como cristalização. É um recipiente aberto, simplesmente permite-se que o solvente evapore, deixando seu sólido. Nas salinas, o sal é obtido a partir de água do mar através desse processo. Centrifugação. É usado para a separação de misturas de sólidos e líquidos, quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca obstrução dos poros do filtro e faz com que sejam retidas pelo líquido. Tubos de ensaio contendo a mistura são colocados em uma centrífuga, que os faz girar em posição quase horizontal, a grande velocidade, aumentando assim a rapidez de depósito do sólido no fundo do tubo. Sublimação. Usado quando apenas um dos sólidos sublima, passa para o estado gasoso quando aquecido. São substâncias que podem ser separadas por sublimação: iodo, enxofre e naftalina. Mais recentemente, tal propriedade passou a ser usada na impressão de camisetas. Com uma impressora especial é preparado um desenho em uma folha de papel e, através de uma prensa térmica, a tinta sublima e se transfere para o tecido. Tem a vantagem de não desbotar, mantendo-se a tonalidade original. Destilação simples. Método usado quando se deseja separar substâncias sólidas dissolvidas do solvente e não se deseja perder este último, como ocorre no processo de evaporação. Desta forma, o solvente é resfriado, sendo recolhido em outro frasco. Aquece-se a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente. Não existe necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é mais elevado do que o do solvente. Destilação fracionada. Método usado para a separação de mistura de líquidos. Quanto mais distantes os pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. A palheiragem usada é a mesma de uma destilação simples, com o acréscimo de uma coluna fracionamento, destilação ou retificação. A separação ocorre na ordem crescente dos pontos de ebulição. Destilação fracionada. Esse processo é muito usado, principalmente em indústrias petroquímicas, para a separação dos diferentes derivados do petróleo. Neste caso, as colunas de fracionamento são divididas em bandejas ou pratos. Este processo também é muito usado no processo de obtenção de bebidas alcoólicas, alambique. Separação magnética, também chamado de imantação,
Nesse método de separação, um dos sólidos é atraído por um ímã. Esse processo é usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, como, por exemplo, separar do lixo objetos de um metal que são reciclados. Outro exemplo simples é a separação de linha e agulha através de um ímã. Dissolução fracionada. Também é conhecido como extração por solvente. É usada quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade num dado solvente. A mistura areia mais sal é um bom exemplo de aplicação desse método. Adicionando-se a água, obtém-se a solubilização do açúcar, do sal, misturando-se a água. Após uma filtração, a areia é separada, bastando-se realizar uma destilação simples ou evaporação para separar o sal da água. Obrigado, até a próxima aula.